Oi, gente. Bom dia. Estou esperando aqui a Silvia entrar. Entrou. Tudo bom? Tudo bem? Tudo. Dia lindo, calor, sol. Tá aí. Deixa eu te falar. Bom, primeiro eu queria agradecer às meninas da Cura pelo convite para a gente fazer esse bate-papo sobre arte entre gerações. E queria, para a gente começar o bate-papo, queria que você começasse a contar, mãe, como que foi que a arte entrou na tua vida antes e depois profissionalmente. Assim, pode começar bem antes. Pode. Eu tenho uma coisa muito marcante na minha vida, que meus pais adoravam comprar antiguidade, adoravam assim, comprar arte também. E uma época a minha mãe e ele foram no ateliê do Iberê Camargo, isso anos 60, né? E compraram uma mesa pintada pelo Iberê Camargo, que ele fez para um navio escola. Ele só fez 3 mesas dessa. E eu me lembro que essa mesa era uma mesa comprida, que ficava em frente ao sofá, e eu passei a minha infância inteira, quando a gente ia ver televisão, a minha mãe dizia: isto é um quadro, tira o pé da mesa. Então, nós passamos a vida inteira não podendo botar o pé na mesa que ficava em frente do sofá para ver televisão. Então, e daí foi, né? Começou aí. Depois teve uma época que eu, nos anos 70, fui morar em Londres e acabei. Meu pai me escrevia muito dizendo: vá para os museus, vai ver o workshop, vai ver as lectures, que você vai aprender muita coisa. E as revistas davam os horários, eu ia em tudo aquilo, porque era até uma maneira boa de eu aprender inglês. E, e comecei a achar que o curso que eu ia fazer, que era um curso, eu trabalhava numa trading company, então era um curso de embarque de açúcar. Eu comecei a achar que não ia rolar aquele curso, e achei até um bom tempo que eu podia ser artista. Olha do que o mundo das artes se livrou, né? Porque eu sou proativa, não ia ficar no ateliê, não ia trabalhar direito, ia ficar tendo umas ideias malucas, não ia dar certo. Aí eu fui para. Voltei de Londres e fui trabalhar na galeria de um amigo meu, que chamava Galeria Grafite. Também Mas nos você anos chegou a ter aula com o Ivan Serpa, né? Quando você quis ser artista. trabalhar nessa galeria, eu fui fazer aula com o Ivan Serpa, porque eu estava com aquele achando que eu podia entrar mesmo para ser artista. Mas ele era um professor maravilhoso, que ele te ajudava a criticar obra de arte, que ele criticava, os alunos se criticavam entre si. Eu aprendi a ver arte. E na galeria eu comecei a conhecer um monte de artistas. Quando a galeria fechou, um ano antes da galeria fechar, eu casei e você nasceu e eu resolvi que eu ia ficar 2 anos cuidando da Ju, mas os arquitetos e pessoas assim, amigas, pediam: vem cá, você não pode me ajudar a arrumar isso, aquilo. Eu comecei, então, a representar os artistas com as gravuras, e aí eu comecei a vender as gravuras. Depois eu comecei a ser contratada pelas grandes empresas como Art Advisor, que era uma coisa meio nova naquela época. Vendi a ideia para a IBM, em primeiro lugar, e eu que tinha que selecionar tudo que a IBM comprava, depois o Bank Boston, o Lloyds Bank, o Citibank. E aí eu fui andando com os artistas cada vez mais, até que eles começaram a dizer que eu tinha que ter uma galeria. Aí a minha galeria inaugurou, no começo dos anos 90, uma galeria pequena em Ipanema, e quem inaugurou foi o primeiro artista que eu representei na vida, que foi o Amilcar de Castro. E lá se vão, sei lá, 40 anos, sei lá. Deus que me diz. E você, Gil, como é que foi o seu? O meu foi assim um pouco diferente. Começo de, eu não sei dizer exatamente quando, assim, uma memória nítida de quando eu tomei conhecimento da arte, né? Porque assim, desde
muito pequena na minha casa, estava sempre cheia de artista e eu acompanhava aquelas conversas, né? Tipo criança que escuta o papo dos adultos. Então, eu sempre soube que a arte era uma coisa muito importante. Eu não sabia direito por quê, como, eu nem entendia direito, mas aí depois eu fui crescendo um pouco, minha mãe ia me explicando, me levava em viagem sempre em muito museu e tal, e eu fui ganhando um pouco de um know-howzinho na coisa. Mas eu gostava, mas eu não era uma coisa assim que eu queria ser roteirista. Isso era assim, já decidido na minha cabeça. E eu fui estudar eu fiz faculdade de jornalismo, terminei a faculdade, e aí eu fui fazer um mestrado em roteiro para televisão em Barcelona. E só que eu precisava de estudar espanhol muito bem, porque eu tinha que pensar, escrever, fazer tudo em espanhol para me preparar para o mestrado. E aí minha mãe me falou, eu sou filha única, e ela disse assim, Ju, tudo bem que você vai fazer novela, você não quer saber e tal, mas enquanto você está nisso, você não quer vir aqui só para você ver se acontece alguma coisa comigo, você tem que saber fechar esse negócio, entendeu? Você tem que saber o que você tem aqui. Aí eu falei, não, tudo bem, então eu vou, porque também era uma maneira que eu tinha de trabalhar com um horário super flexível para eu poder fazer o mestrado, e topei. Só que aí eu cheguei na galeria, né, assim, tava muito começando essa coisa de internet, a galeria não tinha site ainda. Aí eu falei, não, isso a gente, estou falando de 98, 99, por aí. Aí eu fiz o site da galeria, aí eu comecei a me envolver, a querer, né? A gente deu uma modernizada em várias coisas. Aí eu fiz o mestrado, terminei o mestrado, continuei trabalhando na galeria, sabe? Aí eu fui meio que sendo envolvida por aquilo, até que teve uma hora que eu tive que decidir mesmo, e aí eu falei, não, então eu vou seguir, vou ficar na galeria, eu gosto disso aqui, mas eu quero também começar a fazer um pouco a minha trajetória, né? Dar um pouco da minha cara. E aí foi quando a gente começou que eu fiz a primeira exposição de verão, que era uma coletiva com os artistas jovens, e que deu assim, super certo. Nossa, e lembra E. tudo Oi? garotada. Só tinha Todo. todo mundo aí dando as Ah, cartas. foi a primeira exposição do Matheus e do Thiago Rocha Pita, da Cíntia Marcelli. É. Foi a primeira exposição de muita gente, assim, que vendeu o primeiro trabalho, sabe? Foi uma coisa assim, foi bem bacana, foi um negócio diferente. E era uma época que estavam começando também outras galerias a trabalhar com essa geração. Aí abriu a Gentil Carioca aqui no Rio, abriu a Galeria Vermelha em São Paulo. Então, era um momento que tava essa onda assim da nova geração já entrando em galeria e tal, e eu comecei a me encantar com aquilo, até que essa turma jovem que eu trouxe para a galeria começou a ficar um pouco sem espaço dentro de uma agenda que já existia, né, com outros artistas e tal, e a gente decidiu abrir o Box 4. Minha mãe era minha sócia também no Box 4. A sua mãe ajudou a Box 4. Mas eu estava tão feliz, porque eu não vou me esquecer nunca. Um dia você entrou na minha sala e disse assim: Mãe, olha aqui, ok, eu vou trabalhar com você, tá? Vou te ajudar, vou tudo. Mas eu não quero ser a filha da Silvia Sintra. Eu quero ter uma coisa com o meu olhar, porque eu já sei o que, que eu quero fazer aqui dentro. Eu quero chamar artista jovem, quero dar cor para a galeria, quero tudo e tal. E eu assim, que bom, Ju, que tal, que legal, então, vamos embora, tal. Quando ela saiu da minha sala, eu dei aquele yes, pegou! Fiquei super feliz, porque é muito legal quando você tem uma extensão, né? Que você criou um negócio e tal, e de repente você diz, bom, já posso, quando ficar velha, eu vou passando aos poucos, eu vou... Tenho alguém para seguir uma coisa e cuidar dessa coisa que eu amo tanto, né? Mas conta mais. Aí, não, aí eu lembro que quando aí a gente decidiu abrir o Box 4, né? Era uma salinha, né? Uma lojinha pequenininha do lado da galeria, lá em Ipanema. E chamava Box 4 porque o prédio foi feito pelo Niemeyer.
e ele dividiu as lojas em box. E aquela, por um acaso, era o box 4, né? Então, a gente deixou o nome da galeria e a gente só fazia exposição maluca, basicamente, lá, né? Era assim, uma galeria que não tinha... eu usava toda a infra evidente da galeria da minha mãe e tal. E a minha mãe, eu me lembro que ela chegou para mim e falou assim, ó, você vai abrir essa galeria? Que a nossa contabilidade até hoje é assim, meio mercearia, né? Nós duas com lápis atrás da orelha no caderninho, assim, o financeiro da gente fica louco, mas é o jeito que a gente se entende. Aí eu me lembro que ela falou assim, você tem que ter um livro caixa. E eu vou te ensinar como é que faz aí entradas, saídas, não sei o que. Eu fazia toda ali a contabilidade. Eu falei, ó, você está abrindo essa galeria aí, mas você sabe que pelo menos assim, o investimento que a gente está botando aqui inicial, e a gente entrou junto com o mesmo investimento, vamos demorar uns 3 anos aí para empatar essa conta, para de repente começar, né, a ganhar algum dinheiro com essa galeria. Eu falei assim, não, tudo bem, mas eu pensei assim, não, mas espera aí também. Tudo bem, né? Eu tenho aqui os artistas, o que eu estou montando, o que eu estou acreditando, mas eu tenho uma super vendedora, entendeu? Que tem que me ajudar isso aí a dar certo, que era ela. Aí, e não deu outra, assim, minha mãe se animou com o Box 4, ela adorava vender os artistas do box, tinha uma... E aí, eu lembro disso, né? Em 3 meses eu cheguei para ela e falei assim, pagamos, já estamos no azul, agora é tocar isso aí. E aí depois a gente acabou fundindo, né? O Box 4 com a Silvia, virou uma galeria só quando a gente foi para a Gávea. Há 10 anos atrás, fazendo 10 anos a galeria da Gávea. Você lembra quando o Nelson Lerner dizia assim, eu não quero ser da sua galeria, eu quero ser do Box 4. Porque ele amava os artistas do Box 4, né? E os artistas diziam, gente, eu amo estar no lugar que tem o Nelson. Eu acho que o Nelson dialogava com essa garotada toda numa boa, né? Ele É. perdia um vernissage do Box 4. Mas agora tem uma coisa que eu me arrependo com o Nelson, que eu era, tipo, começando, né? Toda séria, assim. E o Nelson falava esse negócio, eu quero ser do box. Ele falava assim, não, mas tudo bem, eu entendo que você não queira me colocar no box, porque eu sou mais velho, eu já sou, assim, um artista consagrado e tal, mas então vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer uma exposição no box com pseudônimo, eu assino outra coisa e eu faço a exposição. E eu toda séria, não, Nelson, isso é uma coisa que eu me arrependo que eu devia ter feito. Dizia, ele e os seus personagens. É. E E tô esperando. é, deixa eu pensar aqui, o que a gente pode falar da trajetória da galeria? Vamos contar um pouco como é que funciona a galeria hoje, né, mãe? Assim, que nós duas trabalhamos juntas, no mesmo, teoricamente, né, fazendo a mesma coisa. Hoje em dia, nossa galeria tem uma equipe quase 100% de mulheres, né? É uma É, coisa ali bem louca. ficou engraçado. E olha a máquina de gelo fazendo a maior barulhada. Desculpa, gente, eu estou aqui na Serra. Mas assim, é legal, assim, porque tem essa coisa de, né, de um tocar uma coisa, o outro tocar outra coisa, a gente se junta, né, dá certo, mas cada um tem o seu, né? A única coisa que eu acho que é muito clássico, né, da galeria é que a gente só representa um artista só quando as duas gostam, né? Assim, não adianta se... A gente vende com paixão quando é uma coisa que você gosta, né? Não importa se ela custa muito caro ou se ela não custa, mas você não é pelo dinheiro, é pelo prazer de passar para alguém uma coisa que você gosta muito. Não, sei lá, eu acho que eu ia me sentir fazer um embuste com as pessoas de estar vendendo alguém por vender, para ganhar um dinheiro. Eu acho isso errado. A gente tem um papel grande na história da arte brasileira, a partir do certo momento que alguns artistas se aventuraram, alguns artistas não, alguns galeristas se aventuraram a começar a vender arte no sentido como sendo investimento, no sentido da pessoa virar um colecionador, porque era uma coisa que não existia, né? A burguesia brasileira não comprava arte brasileira, quanto mais contemporânea, né? Então,
eu acho que uma galeria assim dá prazer de você ir trabalhar, entendeu? De escolher os artistas juntos. A Ju tem um olho muito bom. Ela às vezes faz eu mudar de ideia mesmo. Então eu vou. A gente vai trabalhar feliz, né? Que já é em situações adversas, que é viveram no Brasil, com a questão errada dos impostos, da burocracia, de tudo ser muito difícil, né? Tá certo, no Brasil é complicado, não ajudam. E então, pelo menos eu tenho lá a minha parceirinha, que a gente chora as mágoas juntas, e quando a gente, às vezes, dá um tiro errado, faz uma feira que não foi tão boa, e a gente tem com quem chorar, né? Mas, graças a Deus, é uma parceria que eu adoro e que não vivo sem ela. A gente briga às vezes também, né? Vamos falar a verdade aqui, mas né? Dá certo, dá super certo. Eu acho que você me liga de noite, que a gente trabalha o dia inteiro, não tem tempo de falar de nada, e às vezes a Ju me liga de noite, mãe, tô te ligando pra mãe, tá? Vem cá, eu tenho um casamento, preciso de uma bolsa assim, você tem. Então aí dá tempo, né, também de ser mãe, né? E ter metas no meio disso tudo, né? Tudo é desculpa para a gente chamá-las para ir para a galeria, né? E tal. Conta das meninas, como é que você está fazendo com elas? Eu acho que assim, esse é o maior desafio meu e seu, é conseguir pegar pelo menos uma das duas, né? Eu tenho duas filhas gêmeas de 13 anos que odeiam arte, com todas as forças. Então, assim, Não é, eu e. Oi? também não é assim, porque a arte rouba você delas, né? Não, Leva. total, é por isso, né? E quando assim, quando a gente está junto, que a gente se encontra, né, vamos supor, às vezes a gente viaja nós quatro com as meninas, a gente fala disso o tempo inteiro, elas ficam irritadíssimas, elas não aguentam. Mas esse é um desafio, né? Eu tô tentando fazer com elas um pouco como minha mãe fazia comigo, né? Leva para o museu, aí conta historinha, aí tudo devia ser inventado. Hoje em dia eu acho, na verdade, que minha mãe inventava tudo, mas assim, né? As histórias do Picasso e não sei o que, era tudo um grande romance. Eu ia me envolvendo naquilo assim, eu curtia. Telha. Aí já vira uma história, aí vai ver o quadro do Van Gogh. Mas tem umas coisas engraçadas que as escolas hoje em dia ajudam também, né? Porque eles estão na aula de artes, às vezes elas chegam em casa e vovó, esse artista apareceu no meu livro da escola. E conta a história da que você foi chamada na Eu escola. fui chamada na escola quando a minha filha Olivia tinha uns 5 anos, mais ou menos, para dizer que eles achavam que ela estava fantasiando muito, né? Assim, estava contando, meio que dizendo que ela estava contando mentira direto na sala, que tudo que eles faziam na aula de arte, ela falava assim: isso aqui tem na casa da minha avó. Ah, eu conheço esse artista. Ah, eu conheço não sei o que, isso aqui tem lá em casa. E a professora falava assim: gente, essa menina tá louca, né? Aí me chamou lá e eu falei: não, pera, que é tudo verdade. Ela não tá louca, não. Tem isso. Essa obra tem na casa da avó dela, isso tem. Aí nossa, que legal e tal. Aí, mas ela é muito. Elas são muito assim, não ligam muito, sabe? Ainda estão numa. Daqui a pouco elas vão. Eu acho que daqui a pouco vai. Já tá melhor, né, mãe? Hoje em dia, assim, elas já vão para o museu sem reclamar, pelo menos. Rola. Teve uma vez a Olivia estava conversando com a Chiara casa. Ela tinha, sei lá, 8 anos, e aí ela estava conversando com a Chiara tem muito jeito com criança, estavam lá conversando. Aí ela virou-se para a Chiara, o que, que você é? Aí a Chiara disse, sou artista. Aí ela virou-se e disse assim, olha, se você precisar de qualquer coisa, você fala comigo, porque eu sou muito amiga do Nelson Lerner, do Miguel Rio Branco, não sei o quê, eu conheço todos eles, eu posso te apresentar. Ah, essas coisas são muito boas, né? É engraçado. Elas adoram. Aí eu lembro uma vez também que ela chegou e a Sofia
falou assim para um artista que estava lá, acho que foi para o Márcio Galan, não lembro direito quem chegou e falou assim: o que você é? Aí, eu sou artista. Aí você, então você pode dar um autógrafo, por favor, para minha babá? Mas eu acho que o grande desafio nosso para o futuro é esse. É, eu acho que chega lá, né? Também se não chegar e for feliz, tá ótimo. É, pois é. Eu acho que fizeram uma pergunta aqui que passou. O que que a gente leva em consideração na hora de escolher um artista? Bom, primeiro que ele não queira ser rico e famoso em 10 minutos. E que na entrevista a gente até já percebe um pouco, né? Quando ele fala de procura pela arte, realização através da arte, né? E às vezes tem amiga minha que diz: ah, minha filhada está fazendo parquilagem, adora a arte, não sei o quê. Faz uma exposição aí que a gente leva as amigas, vende tudo. Passa muito longe disso. Que o artista, nos primeiros anos, é difícil mesmo, ele tem que começar a fazer um trabalho muito personificado. Então, é evidente que ele não vai ficar famoso voando. E também não pode ser um artista que teve uma ideia, acordou e teve uma ideia. Então, e na entrevista, normalmente a gente dá muito certo quando quem indica é um artista que a gente leva muito em consideração. Então, um artista que a gente adora. Chega e diz assim: gente, tem um artista que é a cara da galeria de vocês e vocês têm que conhecer. Dificilmente esse artista não entra para a galeria. E porque tem o mesmo jeito, pensa igual e tal. Então é mais ou menos por aí, né? A gente Eu acho que tem muito currículo, muita coisa. Também, aí ele começa a olhar mais, troca ideia com outras pessoas da nossa confiança. Não é nada lá galega, entendeu? Então, mas não tem uma regra também, né? É, ó, tem uma pessoa que tá falando, mas a arte a gente faz, se gostarem é lucro, não? Com É, certeza, entendeu? Assim, todo mundo pode fazer o que quiser, entendeu? Acho que agora lá na galeria, eu acho que o que eu entendo assim por uma boa galeria é quando ela é um recorte do olhar do dono dela, entendeu? Então, assim, as pessoas que vão na nossa galeria confiam e gostam, os nossos clientes, do nosso olhar, entendeu? Não significa que ele é certo, que ele é errado, entendeu? Eu acho que outras galerias eu acho que a galeria tem que ter uma personalidade. Isso o que eu acho legal. Assim, a gente tem um time que conversa, que tem uma. Né, tem um porquê daquele artista estar ali junto daquele outro. Não é uma coisa aleatória. Assim, eu não acredito que galeria seja simplesmente um time aleatório de artista, entendeu? Então, assim, a gente tenta ter uma curadoria mesmo, entendeu? Agora, também não significa que o que não está na minha galeria não seja bom, de jeito nenhum, entendeu? Muitas vezes assim, a gente deixa de representar um artista que a gente adora o trabalho, porque a gente acha que já tem um artista lá na galeria que tem um trabalho parecido e que não vai fazer sentido os dois estarem juntos naquela mesma galeria, entendeu? Mas então, a arte a gente faz não é para os outros gostarem. Eu acho que os artistas mesmo, assim, os grandes artistas que eu tive a oportunidade da minha vida de conhecer e de ficar amiga, eles não faziam arte, não fazem arte para ser vendida ou para os outros gostarem. Eles fazem arte porque eles precisam desse lugar no mundo para atuar. Então, eu acho que vem uma coisa muito mais genuína, né? É como se você às vezes não vai comprar um artista só porque ele vai valer. Você vai comprar um artista porque ele também te leva para um outro lugar. É esse mais ou menos o que a arte existe no mundo. Um cinema, uma sinfonia, uma peça de teatro, seja lá o que for, se ela é boa, ela te leva para um outro lugar, ela te carrega, ela te tira do lugar que você está. Né? Então, uma boa obra de arte, ela tem que ser isso. Às vezes, uma pessoa tem um currículo incrível, vende para burro, não sei o que lá, e a gente fica ali, mas por que a gente não quer um artista desse? Por que a gente não vai lá tentar buscar ele para a galeria? Porque ele não leva a gente para outro lugar, leva outras pessoas. Cada um tem o seu nicho no mundo, né? Que você quer
acompanhar. E tem artistas da galeria que tem os clientes, eu não gosto desse artista. É o direito que a pessoa tem também, né? Aí a gente tenta, às vezes, mostrar, eu acho que você não gosta por causa disso, mas olha isso que tem de legal e tal. Bom, é para isso É o que a gente... papel nosso também, né? Assim, a gente, a arte contemporânea boa, supostamente, ela está um pouco à frente do seu tempo, né? Então a gente às vezes lida com um público que não é tão entendido, entendeu? E cabe a gente fazer essa ponte, entendeu? Cabe às galerias formarem os novos colecionadores, entendeu? Fazer as pessoas terem um contato é, mais direto com a arte, se interessar e entender o porquê que aquilo é assim, por que vale isso, por que esse artista pensou, qual a importância dele ter feito isso no momento que ele fez, por quê. Tem um contexto, entendeu? Assim, e que as pessoas não são obrigadas a saber. E é o nosso papel levar para elas esse tipo de informação, né? É o papel do galerista, sabe? A gente é a ponte entre o artista e o mercado e o público, não necessariamente pessoas que compram, mas pessoas que vão na galeria, que se interessam. Então, aliás, você está falando mais sobre artistas e essa nossa relação com eles. Eu queria que você falasse um pouco quem foram os artistas que te influenciaram, porque eu sei que a tua história é marcada fortemente por algumas relações. Queria que você falasse um pouquinho. Eu dei uma sorte danada, né? Porque eu fui ter aula primeiro com o Ivan Serpa, que era um sujeito gênio, e depois, quando eu fui trabalhar na Galeria Grafite, os meus amigos com quem eu saía para tomar chopp eram o Miguel Rio Branco, o Valtércio, porque os dois moravam juntos nessa época, eles dividiam um apartamento. Tinha o Tunga. Então, eram os meus amiguinhos ali, que a gente trocava ideia, eu fazia perguntas totalmente idiotas, eles me explicavam as coisas. E a conversa deles era, era um privilégio, né? Eu, na época, nem percebia isso, mas hoje em dia eu percebo o ganho que eu tive naquela convivência, né? Porque eles eram artistas mesmo. E se falava de arte. Hoje em dia é muito comum, com essa correria que é a vida da gente, a luta que é, e a falta de tempo, não sei o quê, o artista, às vezes, fica horas trocando ideia com o outro para saber quem é seu contador, como é que você exporta, como é que você está fazendo na galeria lá de Paris, entendeu? As pessoas têm muito pouco tempo para ficar batendo papo sobre arte. Mas é nessa hora que o ouvinte está lá e que está aprendendo, que está absorvendo. Depois, quando eu conheci o Amilcar de Castro, que aí eu já tinha começado profissionalmente a ficar conhecida e tudo, o Amilcar, ele morava em Belo Horizonte, então o tempo todo que ele tinha, ele me carregava para ver as exposições no Rio. A gente ia para o MAM e ia viajar as melhores exposições da cidade, e eu aprendi muito a ver com ele, porque ele olhava às vezes, tá vendo esse artista aqui? Por que ele não parou antes de fazer esse negócio? O artista tem que saber a hora de parar. O artista tem que saber por que ele está fazendo aquilo e tal. E esses papos com o Amilcar me abriram assim loucamente a minha maneira de ver, sabe? Depois teve um encontro que eu tive com o Volpe, que também foi muito bonito, que foi quando eu aprendi o que era arte contemporânea. Que ele me contou que quando ele pintava de fora para dentro, ele copiava. E que quando ele resolveu pintar de dentro para fora, que o artista tem que estar sempre querendo fazer uma coisa que é difícil para ele. Ele já sabia fazer casario, retrato, flor, natureza morta, já sabia fazer tudo. Ele queria fazer uma coisa que fosse difícil. E aí começou a história das bandeirinhas, que na realidade o que ele queria? Ele queria fazer uma coisa que em pintura é muito difícil, que é luz, cor e sombra. E aí ele me ensinou, ele me mostrou um catálogo que estava ainda em fotolito, tudo era preto e branco, tudo era igual. E depois, quando entrou já a parte da cor no catálogo, todas tinham uma luz e uma sombra diferente. E esse encontro, assim, também, eu falei, gente, eu estou entrando num outro mundo. E depois o Amilcar faleceu, eu perdi muito essa convivência, que tem histórias incríveis com a Amilcar, mas aí entrou no lugar dele, muito sem querer,
mas junto entrou o Nelson Lerner na galeria, que virou o meu melhor amigo, porque a gente conversava de absolutamente tudo. Ele gostava de jogar tênis, ele gostava de ver série, ele tinha as ideias malucas dele, a gente ria muito. E ele me deu uma carga de ironia para ver o mundo, como ele desacralizava tudo, como nada era importante. E que essa coisa do valor da arte, ele me mostrou tanta coisa, ele me ensinou tanta coisa. E para a Ju também, a Ju pegou bem o Nelson, né? O Nelson convivi muito com ele. O Miguel também é um cara que eu adoro conversar qualquer coisa. Eu acho que se eu tivesse que ter um curador para uma coleção que eu fosse fazer, eu ia chamar o Miguel, porque é difícil o Miguel gostar de alguma coisa. E Não, quando e gosta. fora que você ia fazer uma coleção maravilhosa gastando pouquíssimo, que você só ia ter uns 2 ou 3 quadros, que era o que eu queria deixar você comprar. Então, eu acho um prêmio, né? Ter esses amigos pela vida e que sempre agregaram, né? Sempre foram muito próximos. E era uma delícia estar com eles, almoçar com eles e jantar e tal. É uma troca fabulosa. O Nelson foi um buraco assim que, né, abriu na vida esse ano. É. Ah, Foi. e Ju, e me conta uma coisa, e como é que você faz com esses artistas que estão vivendo lá fora? Como é que fica essa história desse dólar maluco e que eles ficam lá morando em euro, gastando em euro e tendo que tá com preço aqui no Brasil? É uma dificuldade, né? Porque, assim, eu tenho muitos artistas que moram fora, mas que o mercado deles principal é aqui, né? Então, assim, eu também não posso virar uma operadora de moeda, né? Então, assim, uma hora o trabalho custa 30% mais caro, outra hora 30% mais barato, dependendo do câmbio do dia. Eu acho que não é sobre isso, né? Então, assim. Eu tento fazer com eles um equilíbrio, sabe? E a gente tentar uma coisa que seja boa para todo mundo, né? E eles são, graças a Deus, assim, não tem problema com ninguém em relação a isso. Eles super entendem e sabem que não adianta, né? Quando, assim, seu principal mercado está no Brasil, a gente tem que fazer as regras um pouco do mercado brasileiro. E aí, se o câmbio está melhor para eles, vai ter hora que eles vão ganhar mais, a hora que estiver ruim vai ser a hora que vai ganhar menos. Mas eu acho que, assim, esses últimos meses, né, de pandemia e tudo, foi um momento que todo mundo deu uma reorganizada, né, nessas coisas todas e a gente tá todo mundo repensando, né, o mercado está mudando, essa coisa da feira online que a gente teve agora pela primeira vez, assim, uma feira brasileira totalmente online, que foi a SP Art. Todo mundo tendo que se ajustar, né, mãe? Assim, eu acho que pra gente, a gente que ficou aqui na Serra quase um mês inteiro juntos, né, na época da quarentena, de que a gente toda noite vinha para o nosso escritório, né? A gente fez a mesinha e que era a galeria. A gente trabalhava na galeria todo dia um pouco, né? E sentava e falava, o que a gente vai fazer, né? É, mas esse negócio de digital, para nós que somos mais velhos, a minha geração, pô, é dramático, né? Como é que você vai. Certos trabalhos, é impossível a pessoa conseguir visualizar por uma imagem, né? O trabalho não funciona na imagem. Não é uma foto que é mais fácil e tal. Às vezes você pega o Carlito, ele pinta em alumínio, dá brilho. A Ana Tavares usa muito acrílico e tal, tudo dá brilho. Então, tá uma confusão, né? Temos que chamar gente que entende para burro para fazer. Mas tem que ir, né? Não, eu acho que é um caminho, assim, mas agora é engraçado, né? Nessa semana da SP Art, de uma certa forma, eu estava pensando que, assim, na verdade, eu acho que mudou a primeira parte do processo, né? A maneira como a pessoa tem o primeiro contato com a obra. Mas o final continua meio parecido, né? Porque eu vejo que assim, a pessoa viu no site da SP Art, ela gostou da obra, ela já tem a informação, ela já sabe o preço, ela já tem tudo, mas ela não bota no carrinho e aperta comprar, ela liga pro galerista, entendeu? Então, assim, eu acho que
a gente ainda é parte desse processo, de uma importante nesse processo, né? Acho que assim, é, dificilmente eu acho que o contato humano vai ser totalmente superado, entendeu? E acho que o mercado de arte tem muito isso, sabe? O colecionador ou o comprador, ele quer falar com o galerista, né? Ele quer entender um pouco mais daquele artista, por mais que você coloque texto, que você coloque vídeo, que você, entendeu? Você faça uma parte. O contato humano ainda é muito importante. Eu acho que vai ser bem difícil que vire isso, sabe, de que a galeria suma um pouco desse processo e que fique uma coisa só numa plataforma digital. Acho que vai ser difícil. É. Mas tem umas coisas que eu acho que vão mudar, que eu tenho sentido que está mudando, né? Por exemplo, vernissage. Não é mais uma coisa que antigamente você esperava o dia da vernissage, você ir à galeria, o cliente chegava um dia antes para escolher primeiro. Agora a pessoa diz, me manda as imagens e pronto. Aí só vai ver de perto se quer comprar. E eu acho que arte é para todo mundo, né? Tem que voltar essa parte de visitação também, né? A gente É. cansou de conversa de artista na galeria e que a grande maioria, a média de idade era 25 anos. Quer dizer, tem muita gente ainda que quer aprender, que quer ver, ou quer ser artista e quer entrar para esse mundo, que agora que gosta de frequentar a galeria e museu, né? Não, eu acho que é importantíssimo, sabe? Assim, não dá para substituir, sabe, a experiência de você ver uma obra ao vivo, de você ter do que você vê o mundo pela tela do celular, entendeu? Aí você vê uma feira, aí você vê uma exposição, aí você vê, entendeu? Você entra no ateliê do artista. Eu não sei, eu acho que eu acho que eu não estou desmerecendo, eu acho que é um caminho natural, eu acho que tem que ser mesmo, né? Porque assim, de um acesso até mais transparente, né? Em termos de preço, hoje em dia os preços são claros, né? Assim, as pessoas têm acesso, não é aquela coisa de que para você é um preço, para o outro é outro, sabe? Essa coisa ruim do mercado de arte está acabando. Isso não tem mais espaço para isso no mundo hoje. E eu acho que isso é super positivo. Acho que tem que ser assim mesmo. As pessoas têm que saber quanto que custa, sabe? E a galeria não é um lugar que a pessoa... as pessoas falam um pouco isso, né? Que a galeria não é um espaço democrático, né? Que é como se... E eu discordo disso 100%, porque eu acho que assim, a galeria, primeiro que é de graça. A pessoa vai lá quem quer. Então, assim, você não tem que pagar R$ 1 para entrar numa galeria de arte. Então, como não é um espaço democrático, né? Se você parar para pensar, o museu você paga. Então, né, assim, e o museu é um espaço democrático, a galeria não. Então, é uma discussão que eu volta e meia eu me pego pensando nisso, né? E eu acho que, sabe, as pessoas, mas para você entrar numa galeria, você tem que comprar uma obra. E de jeito nenhum, gente, sabe? A galeria tá ali para as pessoas verem uma exposição. O artista quer ser visto, sabe? Ele quer que o trabalho dele chegue no maior número de pessoas. Sobre comprar, não é sobre isso, sabe? Comprar uma outra coisa. Eu vou no museu, eu entro no MoMA, eu não tenho dinheiro para comprar nenhuma obra que tem lá e todas as vezes eu vou e eu amo, eu não preciso comprar, entendeu? Assim, a experiência da arte não está ligada a você possuir aquilo para você, entendeu? Eu acho que isso que talvez talvez seja um exercício das galerias também de entender em que momento que a gente pode se colocar de uma outra forma para as pessoas verem que elas podem participar daquilo, entendeu? Independente da conta bancária delas, entendeu? E eu acho que as feiras são muito boas nesse sentido. Porque na feira a pessoa vai e ela passeia livremente naquilo, ela está dentro do mercado de arte, ela fala com os galeristas e tal, sem ter essa barreira do espaço físico da galeria. Eu acho que as feiras ajudaram muito a democratizar a arte no Brasil. E agora as feiras também estão sofrendo muito, né? Com essa coisa do virtual. Até porque os compradores mesmo, de coisas até mais caras, eles já são de uma geração mais velha, né? Que já tem dinheiro sobrando, digamos assim, para comprar um quadro, né? Muita gente me telefonou dizendo, não estou entendendo nada aqui, não sei entrar, não estou conseguindo acompanhar. Aí, qual é o preço? Porque na SP Art deram o preço assim,
entre 5 e 15, digamos. Aí você já sabe que aqueles trabalhos que você está vendo, eles custam entre 5 e 15. E o cliente não entendia, né? Porque que o dele, então, depois que ele perguntou quanto era 12. Então, isso tudo vai sendo explicado aos poucos. Está todo mundo pisando no terreno novo, né? Então, não tem muito como fugir, não. O mundo está novo, mudou muita coisa e essa pandemia vai teve muita coisa de ruim, mas vai ter coisas boas também, que a gente vai aprender a ter que se adaptar, querendo ou não, né? A gente E está muito nesse processo, assim, eu tenho conversado muito com outros galeristas nesse período de pandemia, né? A gente fez muita reunião por diversos assuntos e tal, e é um desafio no mundo, né? Eu acho que, assim, a gente já estava vivendo, antes disso tudo, uma situação de que estava tudo muito digital, né? Que a gente viu que assim o público que ia presencial nas exposições tinha diminuído muito, mas em compensação aumentado muito pela internet, pelo Instagram e tal. E a gente já estava tentando esse equilíbrio, né? Assim, como levar as pessoas para a galeria, como, né? Entra uma série de coisas da cidade, entendeu? A pessoa não quer sair de casa por causa do trânsito, por causa da violência, porque não sei o quê, nananã. E se ela já tem aquela informação, já chega nela, ela não precisa de ir. Então a gente está. Já era um desafio, né? E agora acelerou 100 quilômetros por hora com a história da pandemia e a gente está tentando redesenhar isso, né? Como que vai ser isso de. pela frente de artista, depois da pandemia, né? Ele também vai ter que arrumar uma maneira de se comunicar com as pessoas de uma forma não presencial, né? Você vê, por exemplo, a Cristina Canalha, a pintura da Cristina, você tem que ver de perto, porque cada pintura dela é uma aula de pintura. São Você não muitas camadas, tem muita coisa que acontece. as pinceladas, o que está por trás, entendeu? A fotografia não bota tudo. Falta alma, né? Falta um zumbido que vendo de perto você escuta. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Estamos aí, a gente topa qualquer parada. Só não É, pode parar de fazer o que gosta, né? Não tem nada no mundo a não ser isso. Então tem que é. buscar novos horizontes. Ainda bem que tem aí gente mais nova que sabe mexer no computador direito, que sabe fazer Photoshop, essas coisas. Eu sou super dependente dos meus assistentes, morro de vergonha. Ela está perguntando qual é o nome dessa artista que você citou agora. É Cristina Canalha, uma pintora brasileira que mora em Berlim. E a Que gente, a gente fechou a galeria um dia antes da inauguração, que foi obrigado a fechar. A Cristina veio de Berlim, montou a exposição. Quando estava tudo pronto, saiu a notícia que a gente tinha que fechar por causa da pandemia. E aí a exposição da Cristina ficou virtual, né? Foram, a gente só abriu em julho, né? Então foram meses que as pessoas não puderam ver. E eu percebi, muita gente agora está perguntando se tem alguma coisa da Cristina para ver, porque as pessoas adoram e não conseguiram ver. E algumas obras foram vendidas, então ficou incompleto para ela também, né? Para ela foi uma frustração, porque ela faz exposição de 3 em 3 anos e ela não pôde estar no dia da inauguração, encontrar os amigos, responder as perguntas. A Cristina gosta desse processo também, de estar junto. Então, foi uma pena. A gente está agora também se reinventando nesse sentido, né? Porque a gente não sabe em que momento a gente vai poder. A galeria está aberta, mas a gente não sabe em que momento que a gente vai poder fazer uma abertura. A gente sabe que vai ser depois da vacina, mas quando isso vai acontecer, né? E a gente quer manter a nossa agenda de exposição, até porque eu acredito que a galeria é um lugar seguro para as pessoas irem, assim, não tem aglomeração nenhuma, se entrar de máscara, você provavelmente vai ver uma exposição só você no salão, então, assim, não tá todo mundo lá seguindo todos os protocolos e tudo, mas assim, a gente vai manter uma agenda de exposição, né? E agora a próxima nossa são os 100 anos da Amilcar de Castro, que comemora esse ano, né? E já seria, evidentemente, uma exposição sem vernissagem, então
a gente vai, semana que vem estamos montando ela, né, mãe, para inaugurar na outra. É a exposição mais difícil do mundo, né? Porque o que que a gente vai mostrar de novo do Amilcar, né? Porque a gente Mas já a gente conseguiu. conseguimos achar obras inéditas É, no Rio de Janeiro. Mas eu adoraria que fosse uma exposição. O centenário do Amilcar tinha tanta coisa programada nos museus, em tudo, né? E foi muito mal comemorado, né, o centenário dele. E os 80 anos do Roberto Magalhães, que entrou para a galeria agora, que é. também vai ser o maior festa por essa entrada, né? É um artista que a gente deu de cara com uma obra imensa que a gente está ainda catalogando, fazendo inventário, querendo entender tudo, né? E também é uma exposição que ia acontecer agora, teve que ser adiada para o ano que vem, o livro dele, tudo foi adiado, muita coisa se perdeu nesse tempo, né? E, gente, tem mais pergunta? Espero que aposte também velhos artistas. Que estão sem galeria nesse mundo virtual. É, Sim, estamos. A gente está de olho, assim, em tudo, mas assim, é, a manda gente. para a galeria, deixa lá um portfólio. A gente tá sempre vendo tudo. A gente A também gente vê monta. tudo, a gente vê absolutamente tudo. Não tem um portfólio que chegue que não seja visto. Agora, a gente tem uma quantidade muito limitada, realmente, sabe, de artistas. A gente representa 25 artistas e a gente não dá conta mesmo de ter mais, assim, porque a gente gosta realmente de estar junto, de fazer. A gente não delega a relação com o artista para ninguém da galeria, a gente que toca. Então, é humanamente impossível a gente ter um time maior do que isso, né? Até para poder fazer direito, mas volta e meia, mas a gente olha tudo. Eu acho importante as pessoas saberem, né? Ó, esse ano entrou o Roberto Magalhães para a galeria e é um artista com 80 anos, né? E entrou uma artista jovem também, a Manuela Medeiros, que entrou agora em janeiro. E que a gente bateu o olho e disse, é isso aí que tava. Tinha um buraco na galeria esperando essa artista. E isso vai acontecendo, toda hora vai acontecendo coisas boas. E a gente aposta muito em representação longa, sabe? Assim, os artistas que estão com a gente estão há muitos anos. E exatamente por isso que a minha mãe falou no começo, né? A gente não acredita em sucesso instantâneo, em carreira meteórica. A gente gosta de fazer uma coisa a longo prazo mesmo, sólida. E não é fácil, não é rápido. Para alguns acontece antes do que para outros, por N razões. Mas assim, a gente realmente pensa a carreira a médio e longo prazo. Ajuda eles, né, a fazer. Ô, gente, acho que a gente já tomou muito tempo de vocês, né? A 40 minutos, já estamos 48, hein? Será que Isso aí. liberar o nosso imenso público? Vamos, gente. Olha, queria agradecer de novo as meninas da cura, a todo mundo que assistiu. E Muito a live vai ficar gravada se eu não apertar o botão errado aqui no final, para quem quiser avisar para outras pessoas que não viram. E, enfim, bom domingo para todo mundo. E obrigada mais uma vez. beijo para todos. Tchau. Tchau, Tchau, Ju. tchau. Tchau. Certeza que deseja encerrar seu vídeo? Sim.